Oi pessoal, meu nome é Gilceia Voitunas, eu sou cirurgia dentista, especialista, mestre e doutora em cirurgia bucomaxilofacial. Estou aqui para apresentar para vocês um pouquinho do meu trabalho na minha outra especialidade, que é a harmonização facial, e a gente vai conversar um pouquinho sobre os procedimentos que a gente faz aqui na clínica. A minha área de atuação, então, como eu falei, é a harmonização facial, e eu trabalho aqui na cidade de Passo Fundo, onde eu tenho duas clínicas. Uma clínica onde eu tenho um bloco cirúrgico montado, onde a gente faz, então, as cirurgias de face, né? Cirurgia de lipoplastia, bichectomia, emagrecimento facial, lipo de papada, lip lift, que é um encurtamento do lábio superior, e algumas outras microcirurgias da face que são inerentes da nossa especialidade de harmonização facial. E tenho também uma outra clínica totalmente especializada e voltada para a harmonização facial e rejuvenescimento. A gente também tem uma clínica onde eu atuo em Porto Alegre, onde a gente também faz todos esses procedimentos que a gente realiza aqui em Passo Fundo. A harmonização facial, na verdade, é um conjunto de procedimentos, onde a gente realiza vários procedimentos pequenos, nada para deixar o paciente muito diferente. A nossa intenção é sempre deixar o paciente bem parecido com o que ele é, somente voltar aos anos, somente então rejuvenescer, voltar à juventude, voltar 10 anos, 15 anos, 20 anos, como a gente comenta com os pacientes. Então a harmonização facial são vários procedimentos que são feitos na face e que a gente tem, então, por exemplo, um pequeno elevar da sobrancelha, um tratamento da flacidez da pálpebra, uma melhora, então, na maçã do rosto, que às vezes, então, a gente tem aí um processo de envelhecimento, onde a gente tem uma redistribuição da gordura facial, onde a gente tem flacidez dos músculos faciais, onde a gente tem flacidez também dos ligamentos de retenção da face e principalmente envelhecimento do pavimento, que é a pele. Então, esse conjunto de procedimentos, todas essas manobras e procedimentos mínimos e pequenos que formam, então, a harmonização facial. Então, os procedimentos mais procurados, na verdade, são os procedimentos onde o paciente quer tratar o envelhecimento facial. A gente não tem um procedimento mais procurado, a gente tem uma queixa que os pacientes comentam mais. Então, uma das queixas maiores que o paciente tem é aqui o bulldoguinho. Então a gente tenta devolver um contorno facial bem retinho, bem delimitado para o paciente, para que então ele retorne à sua juventude, né? Outra queixa bastante comum dos pacientes é o bigode chinês, as olheiras e naturalmente as rugas da glabela e da testa, onde a gente aí trabalha terço superior de face com toxina botulínica, terço médio de face, a gente trabalha aí com reposicionamento tecidual, normalmente com preenchimentos com ácido hialurônico. Então depois o terço inferior da face, então o que mais procurado é o canto de boca caído, a própria escultura labial e o jaws, como eu falei antes, então o contorno mandibular e o ângulo mandibular que os pacientes procuram muito, principalmente a turma masculina, que quer então ter uma mandíbula bem definida, um ângulo bem definido, para ter uma mandíbula bem robusta, para então demonstrar mais virilidade, mais potência, um corpo mais forte. A vantagem de fazer os procedimentos de inverno é principalmente quando a gente fala da vantagem dos peelings, principalmente os peelings descamativos, os peelings profundos, né? Que vão então trabalhar mais profundamente a pele, para estar descamando aí esse pavimento. Imaginem como se fosse assim um muro com um monte de tijolinho e a gente vai então descamando, removendo toda aquela partezinha de tijolinhos mais superficial. E a parte também das cirurgias, das microcirurgias faciais, que é sempre mais legal a gente estar fazendo no inverno, onde está frio, né? Porque todas as cirurgias vão ter um pouquinho de edema, vai ficar um pouquinho roxo, né? Se bem que agora a gente tem aí adequação e uso de máscaras, então fica bastante adequado estar fazendo aí as cirurgias, mas no inverno é mais tolerado pelo paciente por causa do frio. Vai depender de qual o produto que a gente está usando. A principal pergunta de todo mundo que quer saber sobre quanto tempo que dura os procedimentos é naturalmente do Botox. O Botox não tem milagre. O Botox vai durar de 3 a 4 meses para algumas pessoas e algumas pessoas dizem assim, em mim dura 6 meses. Não é que o Botox dure 6 meses, ele vai durar 4 meses e a partir do 4º mês ele vai então diminuindo a sua ação gradativamente.
E você vai às vezes perceber só no 6º mês que a tua musculatura já está mexendo bastante, né? Mas a partir do 4º mês, qualquer uma das marcas de toxina botulínica vai começar a perder o seu efeito. O ácido hialurônico, que é usado para preenchimentos, também, então, vai depender um pouco da reticulação ou da densidade do ácido hialurônico que a gente vai estar usando. Eles são específicos para algumas áreas. Por exemplo, ácido hialurônico que a gente faz para tratamento de olheiras, ele é um ácido hialurônico com uma densidade mais média, uma densidade mais macia, então naturalmente ele não vai durar muito tempo. Ele vai durar de 8 meses a 2 meses, 1 ano e 2 meses no máximo. Preenchimento de ácido hialurônico mais densos, então, que são usados para áreas mais robustas, como por exemplo o queixo, o ângulo mandibular e o próprio contorno mandibular. Esses sim vão durar um pouco mais de tempo, mas não passa de 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses, então é o máximo de duração. O que a gente tem e que dura mais são os bioestimuladores de colágeno. Então a gente tem as marcas Elancê e o Diamond, que é a hidroxiapatita de cálcio, ou o Radiesse, que também é hidroxiapatita de cálcio, que esses vão durar um pouco mais de tempo. A hidroxiapatita de cálcio Diamond ou Radiesse vai estar durando aí em torno de 18 meses. E o Elancê a gente tem a oportunidade de estar escolhendo se a gente quer comprar de 1 ano, 2 anos ou 3 anos. A gente já tem relatos na literatura científica dizendo que os de 2 anos duram até próximo de 3 e os de 3 anos duram até próximo de 4 anos. Então, se eu tiver que falar para vocês algum material que vai durar mais tempo dentro da harmonização facial, são os bioestimuladores de colágeno, entre eles principalmente o Elancê. Homens também fazem harmonização facial e fazem muito. Com o advento da barba, né, os homens têm se cuidado mais e então a gente tem aí uma vaidade mais aflorada. Então eles têm aí as barbearias, aí estão aí para contar essa história, né? Cada vez mais a gente tem barbearias e os homens agora perderam um pouco do preconceito de se cuidar um pouco. Então a gente tem aqui na minha clínica as esteticistas que trabalham aqui e que fazem então os preparos de pele para que então eu possa fazer os procedimentos avançados, e a gente tem uma gama bastante grande aí, um público bastante grande de homens fazendo aí os preparos de pele, peeling, limpeza de pele, principalmente, porque faz a barba, começa a perceber que o nariz está cheio de cravinho, começa a perceber que está cheio de ruguinha na testa, vem para fazer toxina, começa a perceber que o papo está meio grandinho, vem para fazer uma lipo de papada, tanto medicamentosa quanto a lipo de papada cirúrgica, né? Começa a perceber que o ângulo mandibular, já só com o desenho da barba não está tão bom, vem para fazer preenchimento do ângulo mandibular. O queixo, que é um pouquinho pequeno, um pouquinho jogadinho para trás, a gente trabalha também e deixa um queixo um pouco mais robusto, mais quadrado, bem diferente das mulheres, um pouquinho mais para frente, um pouquinho mais para baixo. Então o público masculino está aí e veio com toda a força, eles vêm mesmo. Então quero botar à disposição a nossa clínica aqui. Nossa clínica fica aqui no pátio da 15, muito pouca gente conhece, quando chega aqui se surpreende, né? Tem um estacionamento enorme aqui para todos os pacientes e acompanhantes estacionarem. Estou me colocando então à disposição para vocês. Sou especialista em harmonização facial, mestre e doutora em cirurgia bucomaxilofacial. Sigam as minhas redes sociais, gilceia.com.br. Então a gente sempre está atualizando aí as redes sociais, postando vários procedimentos que a gente realiza aqui na clínica. Vou dizer uma coisa para vocês, a gente coloca muito pouco antes e depois nas mídias sociais, até porque a gente não gosta de constranger os pacientes, de estar colocando fotos dos pacientes de antes e depois, mas aqui na clínica, então, na consulta, a gente mostra vários tratamentos, mostra vários antes e depois, como que vai ficar, mostra com simulação, né, quais são as necessidades do paciente, o que vai melhorar o paciente, né, e sempre naquela premissa, né, menos é mais e sempre fazer o bom, bonito e barato. Pouquinha coisa, melhorar um pouquinho, rejuvenescer e nada de ficar com aquela cara muito preenchida, bico de pato, bochecha de fofão. Então essa não é uma linha que a gente usa aqui no consultório, e uma coisa que eu sempre falo para todos os pacientes é que a gente quer deixar então os pacientes original de fábrica. É para melhorar um pouquinho e rejuvenescer, e não para mudar totalmente a face da paciente.